Olá, amigos da TV Cidade. Estamos com mais um Saúde na TV. E para falar de saúde, nada mais que falar de esporte, de pessoas, falar de vida. E hoje nós temos um especialista aqui, um campeão olímpico, que já rodou pelo mundo aí, disputando e defendendo o Brasil. Hoje, mais em desenvolvimento de pessoas. Diretamente de Três Coroas, Gustavo Selbach. Câmara 3 para te dar o teu primeiro oi para os nossos telespectadores e redes sociais. Olá pessoal, meu nome é Gustavo Selbach, sou de Três Coroas e estou aqui para contar um pouco da minha trajetória no esporte, do alto rendimento, da canoagem slalom, falar dos vários momentos da minha vida, transitando do esporte e hoje trabalhando com desenvolvimento de pessoas, procurando promover saúde e bem-estar para as organizações, equipes, enfim, para as pessoas. Fazer essa relação do esporte, a minha vida, com o ambiente corporativo, né? Lidando com desafios e lidando com estresse também. E sabendo como lidar com essas questões. Então, hoje eu trabalho nessa área de desenvolvimento de pessoas e equipes. Muito bem. E como é que nasceu essa vontade de ser esportistas? Com que idade e qual foi o motivo de entrar nessa vibe? Bem, começou a convite do meu irmão, Leonardo, que foi meu colega de equipe durante muito tempo, isso lá na década de 80, em 86, final de 85, início de 86. A gente reside em Três Coroas ainda e tem o Rio Paranhano que corta a cidade. E que é muito usado para canoagem. Muito, é um local fantástico. E ele me convidava para ajudar a carregar o caiaque dele de casa até o rio, dava ali uns 700 metros, 900 metros, em troca disso eu poderia dar umas remadas. Como eu gostava muito de água, eu acabei me identificando com o esporte. Então começou, de certa forma, acidentalmente. Ajudante de canoeiro. E, exatamente, ajudante de canoísta. Canoísta. E eu comecei a praticar, então, como é de costume, né? Herdei aquele caiaque antigo dele, o velho dele, ele ganhou um novo e eu comecei a dar minhas primeiras remadas aí com a minha própria embarcação. Isso tu tinha que idade? 11 anos. Olha só, 11 anos, muito precoce, né? Bastante precoce e eu sempre digo que o maior professor que eu tive foi o Rio Paranhano. O Rio Paranhano. Exatamente. E todo o rio não é fácil, o rio é perigoso em função de pedra e galho, né? Tem que ter um cuidado diferenciado. Exatamente, reconhecer também os limites. É interessante porque o Rio Paranhana, ele próximo da cidade, ele tem um nível de dificuldade muito baixo para descer. Ele é praticamente uma água corrente com pequenas ondas. E conforme tu vai subindo em direção à nascente dele, vai aumentando a dificuldade. Então, a gente se preparava para sempre procurar fazer a descida de rio cada vez mais próximo lá do ponto mais alto do Paranhana. Era o desafio. Era o desafio maior, era chegar lá. Então a gente passava por uma fase de preparação bastante interessante. E conforme os nossos colegas, né, os nossos colegas canoístas davam aval, Gustavo, agora eu acho que tu pode subir um pouco mais, descer de tal ponto do rio. Mas era uma galera que participava. Era uma galera, a gente subia de caçamba da prefeitura. Opa! Botava os caiaques atrás, subia. Mas quem é que liberava a caçamba da prefeitura? Naquela época entrou um prefeito muito empreendedor e revolucionário. E ele gostava da canoagem, então ele dava esse aval nos finais de semana. Sábados, por exemplo, saía a caçamba do centro da cidade, a 1h da tarde, ia levar para descer o rio. Incentivava e a gente o esporte. Ia incentivando o esporte, Bacana. exatamente. Então foi o momento em que a gente percebeu também que para a gente dar passos maiores, conquistar melhores resultados, dependia muito da gente, da nossa preparação. Né? A gente já estava aprendendo a lidar com isso. E eu sempre faço uma relação entre o rio e a nossa vida. Né? Tem momentos em que o rio está muito violento, outros que ele está mais calmo, e a importância da gente saber lidar com isso. Nem sempre ele vai estar o tempo inteiro te desafiando e nem sempre ele vai estar calmo. Então, a vida da gente é mais ou menos assim, é uma corredeira, né, que a gente vai contornando os obstáculos. E o rio, por ser isso aí,
ele sabe melhor a água desviar dos problemas, né? Exatamente, e o canoísta também tem que aprender a lidar com isso. Uhum. Que bacana. E tu seguiu profissionalmente alguma época no canoísmo ou não? Sim, teve um período, durante boa parte da minha vida também eu trabalhava, treinava e estudava. Uhum. E também valorizava muito meu tempo, Uhum. porque eu não tinha tempo para jogar fora, tempo a perder. Se eu quisesse ser um canoista de alta performance, ia ter que treinar, ia ter que abrir mão de algumas coisas para estar preparado para as competições. Certo. Mas eu também sabia que era importante estudar, me manter estudando e trabalhando também. Embora boa parte da minha vida eu trabalhei com meu pai, mas eu percebi os momentos em que precisava trabalhar mais e outros momentos que eu podia dar uma baixada e focar mais no treino, focar no estudo. Então, eu comecei a entender que a gente pode fazer várias coisas, mas naquele momento eu tinha que saber, bom, agora eu estou treinando, agora foco no treino. Estou trabalhando, foco no trabalho. Estou estudando, foco no estudo. O que é um desafio para as pessoas hoje. Não é fácil. A gente vive num mundo um pouco ansioso. E acelerado, né? Exatamente, as pessoas estão olhando para o futuro e muitas vezes deixam de fazer aquilo que tem que fazer agora. O dia é tão bom que chama-se presente, né? A gente não aproveita às vezes, né? As pessoas vivem no futuro projetando algo Gustavo, diferente. mas com relação a participar de competições, tu almejava na região, no Brasil, como é que foi isso, esse crescimento? Foi uma crescente mesmo, foi muito rápido, porque a gente, iniciando o esporte em 86 para participar de uma Olimpíada 6 anos depois, conquistar uma medalha mundial, foi meteórica. Assim, Mas com 17 anos tu já foi para a Olimpíada? Com 17 anos fui para Barcelona. E nós tínhamos um colega de equipe que ele foi com 15 anos. Estava na mesma equipe. Então estava o meu irmão, o meu irmão, que chama Leonardo, e o Marlon Grins, que foi o atleta, inclusive, em 92, o mais jovem da delegação brasileira nos Jogos. Que bacana. Então, a gente percebeu que, enfim, temos um local bom para treinar, que é o Rio Paranhana. Nós não tínhamos uma estrutura fantástica, se comparar com os países da Europa, que tem uma tradição, uma escola muito forte, especialmente os europeus. Mas a gente tinha uma equipe que tinha muita vontade, éramos jovens, e a gente queria entender até onde que a gente podia chegar. Uma das coisas que a gente sabia, a gente ia ter que trabalhar em equipe, porque sozinho a gente não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Ou seja, competimos individualmente, mas quanto mais eu evoluo, mais tu evolui e a gente vai crescendo. Exatamente. A gente aprendeu a lidar com isso muito cedo, sempre a equipe foi muito madura quanto a isso, porque na hora de trabalhar pelo coletivo, a gente realmente colocava a mão na massa. E entendendo que a preparação funcionava, vamos seguir em frente. Recebemos ajuda de pessoas que conheciam um pouco melhor o esporte de São Paulo, que estavam em São Paulo, que vinham nos ajudar. Ajuda é o patrocínio? Ajuda pessoas que conheciam mais o esporte. A gente teve alguns apoios, enfim, e também investimos dinheiro do bolso. Né, bem normal, né? Bem normal. E a gente começou a receber essa ajuda a entender, bom, vamos seguir adiante, fomos construindo uma trajetória. O clube, além da gente ter participantes olímpicos, foram 3 participações de Três Coroenses em Jogos Olímpicos, a gente realizou um campeonato mundial em 1997. Em Três Coroas? Em Três Coroas. Foi a primeira vez que o mundial saiu do eixo Europa-América do Norte. Pela tradição uma de Três Coroas. Pela tradição e pela possibilidade do Brasil incluir o Brasil no roteiro internacional e também digamos assim, pelo trabalho que nós fizemos, pelo esforço que nós tivemos para defender a bandeira brasileira lá fora. Nós éramos conhecidos como os meninos do Brasil. Olha só que bacana. Então, tu, teu irmão e e mais, aí a gente tinha uma equipe de uns 7, 8 atletas, alguns classificavam para viagem para o exterior, outros não, e a gente construiu essa, digamos, reputação bastante interessante, a confederação, os dirigentes, todo mundo se envolveu no processo, então foi bastante prematuro, assim, a Três Coroas, em 10 anos de sediar um campeonato brasileiro, um festival brasileiro, sediou um mundial, que é o maior evento, tirando os Jogos Olímpicos. Mas temos que dar os parabéns para o prefeito que emprestava a caçamba. Então, começa por aí. Eu acho que começa justamente por aí. Como era o nome desse prefeito? Te lembra dele? Alexandre Bess. Olha aí. Alexandre Bess. Foi um grande empreendedor da época.
Vivo, Legal. vivo, sim. Deve ter se orgulhado quando ele viu o campeonato lá em Três Coroas, né? Com certeza, embora ele na época ele já não Sim, estava sim. mais prefeito, ele ajudou a construir e foi um esforço coletivo. E a gente, naquela época não existia rede social, a gente realmente ia para a Europa e estava lá. Hoje as pessoas vivem muito um mundo paralelo, né? Sim, o Estão num Instagram. lugar e, de certa forma, estão em outro ao mesmo tempo. E pra gente aquilo foi muito positivo, porque a gente estava concentrado em fazer o que deveria Bacana. fazer. Mas quer dizer que a Três Coroas tem essa tradição de muitos anos de praticar o canoísmo. E baseado nisso, empolgou uma cidade, né? Com certeza, em função até da Copa Mundial, né? O Campeonato Mundial de canoagem. Canoagem e canoísmo. É canoagem. Canoagem. Tem que aprender, eu sou leigo. Vamos lá, tranquilo. Aqui na Serra não dá para fazer canoagem. As competições nacionais em Três Coroas eram muito fortes. A gente trazia várias bandas grandes de nome nacional para era um tocar evento. lá no ginásio de Três Coroas. Sim, conheço. Na época, exatamente, o ginásio, todo mundo acreditava que aquilo era um elefante branco, só que os eventos foram crescendo e lotou o ginásio Ficou várias pequeno. vezes com vários eventos, enfim. Então tinha o lado da competição e também tinha um lado de movimentação da festa. cidade. Exato, grandes públicos presentes, enfim. Alemão é bom de festa. E isso, o alemão gosta de festa do lado e fazer uma propaganda para a cidade vizinha, a igrejinha que tem a Oktoberfest, que é uma festa fantástica. Então a gente assumiu uma dimensão, a Três Coroas teve uma dimensão e um protagonismo muito atuante nisso. E, bom, a história conta boa parte do que aconteceu. E como é que é essa emoção de participar de uma Olimpíada? Como é que é? Arrepia mesmo, dá nervoso, o cara fica balançando. Como é que é isso aí lá na Olimpíada? Eu fui muito tranquilo em 92, quando eu entrei no Estádio Olímpico, Montjuïc, em Barcelona. Foi como se, bom, eu estava presente realmente. Eu não estava pensando no que poderia acontecer depois ou o que tinha acontecido antes de chegar ali. Então, para mim, foi super tranquilo, assim, muito natural mesmo. E talvez por não ter ideia do que a gente estivesse fazendo. Também. Com 17 anos, no caso. Exatamente, com 17 anos. E nessa primeira participação foi tu e o irmão? Ou... Foi eu, o meu irmão e o Marlon, isso. O Marlon Green. E nas outras, daí... Aí, em 96, eu e meu irmão participamos. O detalhe é que o meu irmão, ele competia outro tipo de embarcação, então a gente não era rival. Isso também foi muito positivo, manteve o nosso... tem vários níveis de embarcação? São embarcações. Na canoagem slalom tem a canoa, que você vai ajoelhado e usa o remo de uma pá só, e o caiaque você vai sentado com as pernas para frente e usa o remo de duas pás. Eu competia no caiaque, ele na canoa. Então a gente não tinha esse embate tão forte. Felizmente, por um lado foi muito bom isso. E tu ganhaste quantas medalhas? Eu fui medalhista no Mundial em 92, medalha de bronze, e eu terminei a carreira como ouro nos Jogos Mundiais Master em 2013 na Itália. E de lá para cá, 2014, eu acho que eu dei as últimas remadas e parei. Ao longo dessa trajetória, conquistei 19 títulos nacionais absolutos. Eu sempre me considerei um grande estrategista. Eu não era muito, digamos, fisicamente tão destacado e também o temperamento meu era mais comedido, mas era muito estratégico. E a competição essa exige uma cabeça muito fria para conseguir executar, né? Porque você está descendo uma corredeira, tem que passar pelas balizas, né? Pelas portas, tem que manobrar, enfim, é um ambiente turbulento, então se a gente colocar muita emoção nesse tipo de prova, tu não consegue controlar a embarcação. Então eu tinha a cabeça muito fria, né? Então mentalmente eu sempre fui muito sólido nas competições e esse era meu ponto forte. E, tecnicamente também trabalhava muito bem. Não que eu não fosse bom fisicamente, mas enfim. E o irmão também conquistou várias? Conquistou vários títulos nacionais, enfim, medalhas. A gente teve um sonho de vida porque a gente viajou, conhecemos boa parte do mundo, como ele é de fato. E isso, enfim, impactou muito a nossa vida.
Ainda hoje eu sonho com competição, Que legal. que eu estou em outro lugar, outro país, eu estou Que competindo em alto rendimento, ainda sigo isso, mas entendo que o momento, né, já passou e são ótimas lembranças e agora tem uma geração muito boa na água também, que tem condições muito boas para representar bem o Brasil. E Três Coroas continua com a tradição de Tem muita tradição de canoagem? eventos, agora em abril, final de abril acontece o Campeonato Pan-Americano lá. Logo, logo nós teremos a primeira seletiva olímpica no Mundial deste ano em Londres, Poxa vida. que a seletiva olímpica acontece um ano antes, tem um representante de Três Coroas, inclusive. Então, Mas tu está envolvido um pouco ainda? eu casualmente, eu fiz um trabalho com esses atletas, eu não estava presente o tempo inteiro nos treinamentos, mas eu fiz um trabalho de mentoria, aconselhamento, Motivação. construindo um programa de trabalho, feedback, como é que tá, como é que não tá. E aí eu passei os últimos dias da seletiva nacional, que para definir os atletas que vão participar de eventos internacionais, acontece uma seletiva nacional. Aconteceu no Rio de Janeiro, a gente teve 2 atletas classificados. Um para esse Mundial absoluto e outro para o Mundial Sub-23, que são atletas mais jovens. Então, conseguimos botar no jogo um três-coroense para batalhar por vaga, estar lá representando nas principais competições. O Paranhano, então, esse vai ficar por muitos anos ali Vai. incentivando a... Vai. Tá no DNA da cidade agora, né? Vai ficar por muitos anos e é um local que não só impactou pessoas que foram atletas, mas também instrutores que são instrutores de turismo de aventura, do rafting, que também tiveram, digamos assim, uma vida, uma história construída através do rio, das corredeiras do Paranhana. E como é que tu chegou na ser comentarista do Sport TV? Em função da tua trajetória de vitórias? Exatamente, e acidentalmente eu estive em 2004 no Rio de Janeiro, só que eu fui para Globo para fazer um breve comentário sobre a modalidade de canoagem slalom num programa e que por sinal foi um desafio porque nós não tínhamos nenhum brasileiro nos Jogos de Atenas. E casualmente eu saindo da Globo, ligaram para a recepção, na época não existia, Segura o telefone homem. celular, segura aí o Gustavo que a gente quer falar com ele. Gustavo, tu quer comentar as provas? Eu digo, é isso que eu quero, é o que eu mais quero. Mas aí, tu foi lá para isso? eu tinha ido no primeiro momento para a Globo para fazer um comentário sobre a modalidade de canoagem slalom, e aí surgiu a oportunidade então de ir para a Sport TV e comentar. E daí são 19 anos, desde 2004 até hoje. Eu comento as principais competições. Imagina o currículo que tu tem, ninguém tem na canoagem, né? Pela experiência. Tive essa grande vantagem. E me ajudou muito no meu desenvolvimento. Com certeza. Trabalhar com comunicação, essas conversas, enfim. Tu falou que tu tem programas de rádio lá em Três Coroas? Tenho programas de rádio numa rádio regional, rádio da cidade vizinha, falo sobre desenvolvimento humano, que é o programa Atitudes e Resultados, liderança, desenvolvimento humano, enfim, e um boletim esportivo regional, onde eu trago notícias da região. Continua na pele o esporte ainda? Continua, eu gosto de praticar também, hoje eu não pratico mais canoagem, mas gosto de fazer mountain bike, a região é muito boa, tem muito morro, assim como aqui. E eventualmente eu vou pra praia pegar umas ondas, aí eu surfo também. É surfista. Água salgada. Troquei água doce pela água salgada. Tá. Mas em Três Coroas, o cara que não tem a bicicleta não é Três Coroas, não é de Três Coroas. Pois é, né? Muitos amigos têm. E o mountain bike ele fez parte da minha vida já como treinamento preparatório para o esporte alto rendimento, para canoagem. Então, são 30 anos pedalando. E agora eu, enfim, né? O caiaque está aposentado. Não vendeu ainda? Não, o caiaque já foi vendido. Já. E eu tenho uma questão interessante que eu não entro mais no caiaque. Não entro. Se eu entrar num caiaque é para competir, para atingir alto rendimento. Então eu nem me animo muito no sentido de que, bom, se eu entrar no caiaque é para ter uma competição. Quem sabe eu volte a remar para participar de um outro Mundial Master, enfim.
A diferença do caiaque para o remo. O remo é rio parado. A água parada, não que a canoagem não tenha prova de águas calmas. Ah, Né? também Nós tem? temos o campeão olímpico, que é o Isaquias Queiroz, né, o baiano. Na canoa, ele é muito forte. Uhum. A diferença do remo é que você vai. Normalmente, o remo, você fica de costas Sim, para onde você está indo, né? A canoagem não. E aí tem todo o sistema de banco móvel, sim. você tem aqueles dois remos que Eu cheguei a praticar um puxam pouquinho para lá quando eu escoar. tinha 12, 13 anos, né? Mas no Rio Sim. Guaíba. No Rio Guaíba, É, olha, o Guaíba tem, né? é. Tem Mas essa assim, escola de a remo. diferença é gritante porque a canoagem tu desce nas corredeiras, né? Exatamente. Especialmente nas modalidades, nas diferentes modalidades da canoagem, tem essa característica de descer corredeira. Né? E uma pergunta assim que eu sempre tive vontade de fazer para um especialista e estou tendo essa oportunidade. Como é que é aquele negócio assim, quando o cara vira para baixo, como é que se desvira? Não Tem morre uma, afogado. tem uma técnica que chama rolamento, Sim. que você consegue desvirar sem precisar sair de dentro do caiaque. As embarcações, os caiaques de corredeira, eles têm uma saia que chama, que ela veda, né? Você entra num buraco, Uhum. literalmente, e veda ali, então Não quando você entra água. capota não entra água. Aí você tem que treinar esse movimento, porque é muito pior ter que, a gente chama de ejetar, né? Puxar o saiote, a saia e sair nadando atrás do barco. É uma situação muito pior do que aprender a fazer o rolamento. Então a Tem- gente sempre orienta, vai descer corredeira, aprenda a desvirar. Claro que nas primeiras vezes não vai funcionar, porque se treina esse movimento na água parada, chega na corredeira, dá aquele barulho, enfim, a turbulência, a pessoa se assusta e acaba saindo do caiaque. Então Aham. acaba Mas não, que tu nunca viu um acidente fatal, nunca. não, Não. nunca presenciamos isso. Já tomei água, Já sim, isso tomou faz água? parte. Quem não toma, Quem não né? toma, né? Muito bem. Da parte do esporte, eu acho que aprofundamos bastante, né? Agora vamos para o treinamento. Como é que tu chegou nessa de ser um desenvolvedor de pessoas, Equipes. é mais um coach, né? Que a gente mais conhecido, né? Assim, o coach ele é mais individual e tem uma Uhum, formação. Eu não tenho essa formação, eu tenho uhum, uma formação como facilitador. uhum, E é um trabalho muito interessante porque a gente vai se dando conta que quando eu fui instrutor de rafting, que eu fui durante muitos anos, de certa forma tu tá trabalhando com pessoas e facilitando os processos. Então a gente chama de um facilitador. uhum, Por quê? Porque não que eu não trabalhe conteúdo, né? Traga exposição de conteúdos uhum, importantes para os temas de equipe, liderança, uhum, desenvolvimento pessoal. Mas o grande ganho da facilitação com o método experiencial é que a gente cria um programa de atividades onde as pessoas interagem e têm uhum, um desafio coletivo a cumprir. uhum, Atividades lúdicas, pode ser atividades em sala de aula, pode uhum, ser atividades ao ar livre, pode ser o rafting, que é uma uhum, atividade fantástica, né? Você coloca 6, 7 pessoas no bote, é um trabalho em equipe, de uhum. fato, é uma mão na massa, digamos assim, muito interessante para desenvolver organizações. Ali não tem individualismo. Não tem como. Se alguém tirar o remo d'água, parar de remar, já foi. Vai E todos embora. exatamente. Então a gente traz esses, propõe a atividade, acontece o desafio, pode ser concluído, pode não ser, a gente senta para Uhum, conversar. O que aconteceu? Vai criando essa facilitação, né, desse processo. uhum, Quais comportamentos que ajudaram, quais que atrapalharam, enfim. uhum, Então eu trabalho muito nessa área. Este ano, até o final do ano, não foi muito forte o trabalho com rafting. Trabalhei bastante atividades fora da água, dei palestras também, uhum. Empresas em normais. empresas, exato. Qual foi o número assim maior que tu pegou de público assim De para? público foi. Casualmente foi. Porque esses trabalhos, quando a gente faz um trabalho de equipe, são cerca de 20, 25 Aham. pessoas. Eu tive recentemente em São Paulo, dei uma palestra para 200 e poucas pessoas e depois uma Aham. interação grande. Só que tu Bacana. tem que ter outras pessoas para ajudar a Sim, conduzir essas interações, né? São sim, sim. atividades que Sozinho não dá para não, fazer. sozinho não dá e Uhum. é um processo de colaboração. Todos eles Sim, têm que bem bacana, colaborar. né? Então, o trabalho em equipe, as pessoas muitas vezes falam, o trabalho em equipe começou agora que a gente
tá aqui. Não, o trabalho começou antes, porque normalmente as equipes se reúnem, se deslocam de um ponto ao outro. O trabalho em equipe começa desde a negociação. Vamos ter um treinamento lá em Três Coroas com rafting. Qual a data? Então, existe toda uma negociação e isso faz parte da equipe. Eu sempre digo, o trabalho de vocês começou muito antes da gente sentar aqui para conversar e daqui a pouco a gente vai para o programa de práticas. Começou lá atrás, quando foi criado essa expectativa e esse trabalho, esse encontro. E Gustavo, o trabalho de equipe começou desde o tempo das cavernas, né? Os caras se reuniam, onde é que nós vamos comer hoje, né? Exatamente. E é interessante porque o que existia e é o grande diferencial, né, de equipes de alta performance, a base é a confiança. É porque não se podia sair para caçar sozinho. O leão então tava eu tinha que confiar, tu tinha que confiar em mim, eu tinha que confiar em ti. Então isso é uma história bem interessante que fala sobre confiança, colaboração, Legal. que nós só chegamos onde chegamos por causa disso, né? É isso aí. O ser humano aprendeu a colaborar, diferente dos animais que não, Sim. embora alguns animais colaborem, o ser humano tomou consciência de que um só lá na frente do tigre não ia funcionar, ia precisar mais gente. Ou do mamute, ou do aqueles todos que corriam atrás da gente na época. Exato. Então é interessante falar sobre isso. Eu falo da confiança, eu dou esse exemplo. E tu atua independente do ramo de atividade da empresa, pode ser um escritório de contabilidade, como pode ser uma empresa de calçados que tem bastante na região. Né? Independente do ramo de atividade, o que a gente procura sempre entender quando faz um trabalho para dar profundidade, para fazer realmente sentido para as pessoas, para que seja algo, faz realmente o que a gente está conversando aqui é importante para a gente levar para dentro da empresa, para a gente aprender e tentar fazer umas correções nessa rota. Então, entender a realidade para poder oferecer um programa que realmente as pessoas entendam que serve para elas. Então, os programas são otimizados. Se entende a realidade, quem vai estar presente no trabalho, por que de fato aquele trabalho vai acontecer, isso tudo faz grande diferença. Normalmente tu conversa com o gestor para ver a necessidade que ele tem. Exato, porque programa de prateleira a gente encontra na internet de graça. Não precisa ter o... Exato, agora se é algo sob medida, se é algo importante de estar presente... E normalmente cada empresa tem a sua identidade, né? Tem a sua identidade. Então tem vários vieses, tem programa de desenvolvimento de liderança. Agora eu estou trabalhando em parceria com um facilitador, um especialista em agilidade, que é muito interessante. Então a gente juntou essa habilidade minha de desenvolver pessoas, ser um cara mais, talvez um cara que interage e que se conecta mais com as pessoas, com o Diego, que tem uma facilidade em transmitir aí conhecimento, a filosofia da agilidade dentro das empresas, porque se fala muitas coisas e a agilidade é um pouco diferente daquilo que se fala de fato. E a gente está construindo um trabalho bem interessante, levando para outras regiões do estado, e isso é muito interessante. Quando a gente fala de treinamento, eu sempre penso assim, a gente precisa construir uma solução para a empresa. Pode ser um programa de 8 horas, pode ser que seja 4 ou 5 horas. Recentemente mandei propostas para Passo Fundo, Panambi, onde quer que seja, a gente encaminha as propostas e vai proporcionar uma solução para essa empresa, algo sob medida. Mas normalmente o dono da empresa quer um milagre, né? Pois então, essa é mas com certeza as ferramentas que tu tem vai melhorar. A gente procura sempre realmente ouvir as pessoas, né? Porque quando tu faz atividade, depois tu para conversar e cria aquele ambiente onde as pessoas possam... o feedback ali. Exatamente, e todo mundo para se escutar. É um processo, ao mesmo tempo que ele é delicado, ele quando flui, as pessoas entendem, se sentem seguras para falar sobre situações difíceis. Uma coisa acontece. E não é fácil falar na frente do chefe, às vezes, né? O medo de demonstrar que não sabe ou que tem uma insegurança, né? Ou falar sobre uma situação delicada. Sim. Equipes de alta performance, empresas de alta performance, elas sabem lidar com situações difíceis também.
E esse eu acho que é o grande diferencial, né, de entender que não é pessoal, se é para o bem do coletivo, se é Claro. pela organização, a gente vai precisar falar sobre coisas que não são tão boas de falar. Exato. E trabalhar num ambiente ruim não tem dinheiro que pague, né? Isso aí o pessoal vai definhando ali na produção, né? Exatamente. Quando a gente fala de saúde, que é Uhum. o grande foco da Claro. conversa, é isso, as pessoas trabalharem melhor, produzirem melhor, porque nós somos únicos, não existe o É. pessoal e o profissional. Somos uma única pessoa, a gente não consegue Não tem separar. essa de sair da empresa, fechou e vai É, para casa pensar na família, né? não vai chegar lá, imagino que não exista isso. Não, quem fala tá mentindo, né? A cabeça é uma só, né, Gustavo? Exatamente. A gente tem um probleminha em casa, ele incomoda no trabalho. A gente Com tem um problema no trabalho, certeza, ele incomoda em com casa. E é certeza. assim que E funciona. tem dia que a gente não tá bem, não adianta, né, cara? Depende da. Levantou com Exatamente. o olho torto, deu, né? Às vezes é um momento de, bom, vamos lá então, é preferível O silenciar ajustar. do que falar É, alguma coisa. E relacionamentos são complexos, todos pessoas, eles. né? Cada um tem um aprendizado, diz que o hábito faz o monge, né? Então todos somos um monge, né? Exatamente, cada um tem uma carga, né? Carrega algo da família lá atrás, enfim, Sim. somos todos diferentes. E ainda bem, Esse que é né? o grande barato do ser humano. Ainda bem. Ainda bem. É a mesma coisa com relação assim, a gente reclama muito dos jovens hoje. Eu penso assim, no meu tempo, que eu tenho uma idade já avançada, os pais diziam, não te mete, não sai com fulano, não faz isso, não faz aquilo. Então a gente levou muito não, né? Os nossos filhos já não têm tanto não. E os nossos netos, então, não existe para eles, né? Como é que tu vê isso nos teus treinamentos ali, nas tuas interações com as empresas? Tá complicado lidar com o jovem? É, são mais imediatistas, Sim. né? O não dói mais e o sim dura pouco. Eu acho que é mais ou menos Boa assim que definição. funciona. Uhum. Mas lógico, é uma mudança. A gente tem equipes aí com 4 ou 5 gerações, né? Então Sim. tem várias faixas. Uhum. E entender que um pode ajudar o outro, que é a experiência também ajuda, né? A maturidade, mas também aquele jovem que é um pouco mais acelerado, eles podem se complementar. Eu Uhum. sempre falo nos treinamentos que a gente não precisa saber tudo. A gente Uhum. pode pedir ajuda, Até perguntar pro pode Google oferecer também, né? ajuda. Também pede para o Google, pode pedir e oferecer ajuda. Claro. E o ser humano tem essa dificuldade, Sim. né? Porque Não, eu sou bom, não preciso da tua ajuda. exato. Então eu sempre Ainda mais o estimulo. homem, né? O homem é muito disso. Eu Ah, sempre estimulo, né? uhum. Peçam ajuda e ofereçam ajuda. É Uhum. mais difícil pedir, mas então tu oferece. Tu vê que a Uhum. pessoa tá numa dificuldade, Uhum. oferece. E eu acho que essa é a grande, isso é o que muda de patamar, né? Entender que a gente não precisa saber tudo e que a gente, como equipe, se complementa, né? Teu Legal. conhecimento, a tua prática e construir resultados importantes. E a gente sabe que a equipe é um órgão vivo, porque entra um, sai outro, passa por todo um processo, Constante mutação. é constante. A gente tem que se adaptar de fato e Uhum. responder de forma positiva. Porque quem contrata essas pessoas espera isso. Claro, com certeza. Gustavo, por incrível que pareça, eu vou te deixar com as considerações finais e esse papo, se você quiser, não termina aqui. A TV está à tua disposição, tu tem muito conhecimento para passar e é isso que o público quer, experiência de quem já viveu várias emoções, né? Então eu te deixo com a câmera 3 para fazer os finalmente hoje. Foi um prazer ter falado um pouco sobre a minha trajetória no esporte. E o que eu posso falar em termos de mensagem é que o esporte me proporcionou autoestima, e me trouxe um crescimento pessoal muito grande, uma maturidade e especialmente saber lidar com situações mais delicadas. Então, eu nos meus trabalhos eu procuro me colocar do lado dessa pessoa que está ali do outro lado, como líder, como colaborador, como diretor, e entender que vivemos em constante processo, a gente vai ter que aprender coisas novas o tempo inteiro. E, lógico, né, gostaria de agradecer o espaço e também me colocar à disposição de vocês, do próprio público que nos acompanha, das pessoas que estão nos acompanhando, e me colocar à disposição para oferecer soluções de treinamentos corporativos, no que eu puder contribuir.
oferecendo melhores resultados para todo mundo. Obrigado pela tua presença, uma satisfação. Aprendi muito. Obrigado, eu que agradeço.